Bom dia, queridos, graça e paz, que o Senhor esteja sobre a tua vida nesse dia. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre este dia e que você possa perceber a sua mão sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que você prospere, que você possa realizar aquilo que o Senhor te chamou, aquilo que o Senhor te comissionou, e que não seja mais um dia somente, mas seja um dia de grandes realizações, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre ser sal e luz deste mundo na prática. Será que você já tem sido sal ou já tem resplandecido a luz de Cristo nessa terra? Será que você já tem sido uma influência sobre a terra? Ou você é diariamente influenciado pelo mundo? Nós vamos entender o que Jesus nos fala no Sermão do Monte sobre esse assunto. E eu espero que essa palavra de hoje edifique a tua vida de maneira poderosa em nome do Senhor. Mas antes, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que precisa ser sal e luz nessa terra, que precisa crescer, que precisa ser ministrada ou até mesmo encontrar Jesus. Em nome do Senhor, que Ele use a tua vida. No Evangelho de Mateus, aqui nós temos o registro de uma das pregações mais poderosas que foi feita até os dias de hoje, chamada Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, onde Jesus traz uma série de temas que são muito pertinentes para o homem. No meu canal do YouTube tem uma série de pregações falando de diversos temas, versículo por versículo, desse sermão famoso, poderoso Sermão do Monte. E aqui no capítulo 5 de Mateus, ele fala, a partir do versículo 13, o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Ele continua dizendo no 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. E no 16, para fechar, diz assim: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos, um tema que é comumente abordado é a questão das obras. E muitos dizem: mas a salvação não é por obras. Exatamente, a salvação do homem não é por obras. Porém, a fé sem obras é morta. Então vamos entender qual é o lugar das obras. A salvação é pela graça, é viabilizada mediante a fé. Então a salvação é pela graça mediante a fé, para que nós possamos gerar boas obras e o nome do Pai seja glorificado nos céus. Então, as obras glorificam o nome do nosso Pai e também dão testemunho da nossa fé. Então, as obras são importantes? Claro que são. Elas não são vitais para a nossa salvação, porque a salvação não é pelas obras, mas elas são muito importantes. Por isso, Jesus está trazendo uma metáfora aqui muito importante sobre o sal e sobre a luz. Vocês são o sal da terra
e vocês também são a luz do mundo. O que significa isso? Sal é alguma coisa que acontece dentro de nós. O sal tem a ver com a transformação da nossa identidade. Quando você olha, por exemplo, para um prato de arroz, você não sabe se ele tem sal ou não. Mas quando você dá a primeira garfada e prova aquela comida, aquele prato de arroz, você descobre, isso tem sal e isso não tem sal. Por quê? Porque o sal, ele é revelado no sabor. Nós não podemos enxergar o sal que está na comida com os próprios olhos. Nós não sabemos, nós precisamos experimentar e aí veremos, esse arroz tem sal ou não tem sal, né? Então, o sal é algo que está dentro da pessoa. O sal, ele muda o sabor da pessoa, ele muda a identidade. E quando nós interagimos com esse mundo, nós começamos a manifestar a nossa identidade cristã para o mundo. Por isso nós somos o sal da terra. Agora, se esse sal estiver insípido, como lhe restaurar o sabor? Um sal insípido é um sal que teve um problema, um erro na extração, e ele se tornou um sal que não trazia sabor. Então, na nossa formação da nossa identidade como homens e mulheres de Deus, a nossa formação de liderança como representantes desse reino na terra, ela precisa ser uma formação sólida, baseada na palavra, para que verdadeiramente tenhamos a mente de Cristo e uma identidade transformada. Agora, a partir desse momento que nós temos essa identidade transformada, nós nos tornamos também luz. E essa luz não é uma luz própria, uma luz que vem de nós mesmos, mas nós refletimos a luz de Cristo nas nossas vidas. E essa palavra é tão poderosa. Eu tenho um vídeo pregando sobre essa palavra, mas aqui eu quero resumidamente trazer esse ensino, que ele fala o seguinte, uma coisa muito poderosa aqui: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Se Deus realmente está na tua vida, esse sabor, essa luz vai aparecer. Também não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E essa luz que sai dessa candeia vai iluminar todos aqueles que estão na casa. Da mesma forma, a tua vida, quando ela for acendida pela glória de Deus, a glória representa a luz. A tua vida, quando for acendida pela glória de Deus, você vai refletir luz, e todos aqueles que estarão na casa ou ao seu alcance provarão dessa luz, serão iluminados pela tua vida. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, você tem uma missão poderosa nessa terra. Deus te chamou para isso, amém? E eu quero trazer um exemplo bíblico sobre isso também, uma história muito linda da palavra, que é a história de Daniel e a sua influência, um jovem que influenciou o cativeiro da Babilônia. Quando os judeus foram levados para a Babilônia, Daniel foi então para a Babilônia. O povo de Israel, foi para a Babilônia, foi cativo, e lá ele, num ambiente completamente contrário à sua fé, ali Daniel, porque tinha sal na sua vida, porque tinha princípios, porque o seu caráter tinha sido transformado por Deus, porque era um homem temente a Deus, ele também irradiou essa luz sobre a Babilônia, ele influenciou na Babilônia. Então Daniel não se contaminou. Ele não se contaminou com a cultura da Babilônia, ele não se contaminou nem com as especiarias do rei. É muito famoso nós ouvirmos falar do jejum de Daniel, Na verdade, foi uma dieta natural, uma dieta saudável que Daniel estabeleceu para que aqueles homens que eles estavam debaixo ali da sua influência não se contaminassem com as especiarias do rei, Então, Daniel preservou
preservou a sua identidade, mesmo no ambiente contrário à sua fé. Quantas pessoas vão para a faculdade e se contaminam? Quantos jovens que eram para ser luz na faculdade, ser luz na escola, ou vão para o ambiente de trabalho e lá, ao invés de ser luz, de manifestar a sua identidade cristã, são contaminados pela roda dos escarnecedores, são contaminados pela ideologia do mundo, são contaminados pelas coisas da terra e não assumem o seu papel de ser sal e luz sobre a terra. Então eu quero te desafiar a você assumir o seu papel cristão. Como dizem por aí, né? O agente secreto de Cristo. Ninguém sabe que ele é crente, né? Talvez nem ele saiba também. Tem muito agente secreto. Olha, não é para ser assim, meu irmão. Nós temos liberdade religiosa no Brasil, pelo menos até agora. Você não precisa ser um agente secreto. Você precisa irradiar a luz de Cristo no ambiente que você estiver. Assim como esse jovem Daniel que trouxe um testemunho poderoso, mesmo sendo levado, né, como cativo. Entendem? Então, por causa disso, Deus o exaltou e ele se tornou uma grande influência naquela nação. Então, amados, para a gente refletir, ser sal significa nós preservarmos a nossa identidade, preservarmos os valores do reino, mesmo no ambiente hostil. E ser luz significa nós refletirmos a verdade de Deus em meio à escuridão do mundo, em meio às trevas. Daniel não se escondeu, mas também não comprometeu os seus princípios para se encaixar na sociedade. Quantas pessoas fazem isso? Comprometem os seus valores. Por exemplo, um jovem às vezes chega num lugar e ali estão falando piadas indecentes, piadas indecentes, pornográficas, e ali entra, ri e até começa a contar também porque quer se encaixar naquele meio. Não faça isso, meu irmão. Não ande na dinâmica do mundo, não seja seduzido pela dinâmica do mundo, mas seja luz. Se está todo mundo colando, se está todo mundo roubando, fazendo errado, não faça isso. Seja honesto, seja íntegro, não se corrompa por causa do ambiente. E eu digo sempre que o ambiente ele é uma ferramenta do inimigo, muitas vezes um ambiente mau, né? Que tenta corromper pessoas. Por exemplo, muitos começam a usar drogas porque querem se inserir naquele ambiente para serem aceitos. Muitos começam a fazer coisas erradas para se tornarem pertencentes daquela roda. Olha só que coisa maligna. Então eu quero te dizer, você não precisa ser assim. Por isso é importante você congregar. Por isso, se você é jovem, como Daniel era, ande com as pessoas do reino, congregue. Se você já é adulto, se você já é maduro, continue andando. Mas se você estiver em outro ambiente, não perca a sua identidade e continue refletindo a luz sobre as trevas. Não tente negociar princípio para se encaixar em ambientes ou na sociedade ou em rodas que você não deveria tentar se encaixar, né? Então, assim como Daniel, nós também fomos chamados para fazer diferença sobre a terra, sem perder a nossa identidade em Cristo. Então a pergunta que eu te faço agora, bem prática, será que você está influenciando o ambiente está te dominando? Você está influenciando ou está sendo influenciado? Como você pode ser sal e luz no teu ambiente de trabalho? Na tua família, talvez você seja o único crente na casa. Como você vai ser sal e luz? E eu quero falar aqui agora com aquelas esposas que estão orando para que seus maridos se convertam. Olha, ele vai converter muito mais pelo teu testemunho, até mesmo do que pela tua oração. Não que a oração não funcione e não tenha que fazer. Você deve sim orar para que o inimigo solte a mente dele. Mas não adianta o inimigo soltar a mente dele e o teu testemunho
corromper a mente dele novamente. Você precisa ter um testemunho, e também os homens que estão orando para que as suas esposas se convertam, você precisa ganhar pelo exemplo, pelo testemunho, pelo relacionamento. E claro, orar também faz parte. Eu não estou dizendo que você não deve orar, mas tem gente que ora, mas não tem um testemunho que traga um impacto de transformação na vida do seu cônjuge, né? Como nós podemos ser sal e luz, por exemplo, nas redes sociais? Queridos, quantas pessoas hoje estão passando vergonha nas redes sociais, fazendo dancinha, fazendo biquinho? Isso não é coisa para cristão, meu irmão. Você precisa ter um pouco de cuidado com o teu testemunho. É claro que nem toda dancinha e nem toda pose ela tem maldade, mas muitas pessoas ficam sensualizando em cima disso. Então cuide para que nas redes sociais você seja sal e luz e não seja... não comprometa a sua identidade para ter likes, para ter seguidores. Não faça isso. Pelo contrário, tenha uma identidade definida nas redes sociais para que não haja dúvidas de quem você é, o caráter que você tem, a identidade que você é. Manifeste a glória de Deus nas redes sociais. Use as redes sociais para ser luz sobre um ambiente tão obscuro como as redes sociais. Então, ser luz não significa julgar, mas significa refletir o caráter de Cristo em cada ambiente, em cada atitude, em cada local, por onde você anda, que Cristo possa ser refletido através da tua vida. Vamos orar? Senhor, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Pai, nos ajuda, Senhor. Nós queremos ser sal e luz sobre esta terra, neste mundo tenebroso, neste mundo tão complexo que nós vivemos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a manter a nossa fé firme, mesmo em meio às pressões dos ambientes que andamos. Senhor, nós queremos ser como Daniel, que se manteve íntegro e acabou sendo uma grande influência naquela nação. Senhor, nos ajuda a refletir a tua verdade para aqueles que nos cercam. Usa nossas vidas para impactar outras vidas, a começar pelas nossas famílias, pelos nossos cônjuges, pelas nossas casas, nossos filhos. Pai, que nós sejamos esses homens e mulheres que vão, de fato, Senhor, refletir a tua glória sobre a terra, que o Senhor coloque essa verdade no teu coração, que o Senhor abra o teu entendimento nesse dia e que de fato você possa viver essa verdade em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a tua vida, que esse sal, que você, essa identidade formada em Cristo seja algo que você não perca por causa de nenhum tipo de ambiente, seja hostil ou não, mas que você se mantenha íntegro e que também você possa ser luz em meio às trevas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe no teu coração essa palavra em nome de Jesus. E eu quero te desafiar a nesse dia você escolher uma forma de ser sal e luz. Pode ser com uma palavra de encorajamento, com uma ação, um ato de bondade, uma postura firme diante de algo que não está certo, que não está errado. Eu não estou dizendo que você tem que ser o chato da faculdade, o chato do trabalho, que fica condenando as pessoas, não. Mas você, pelo exemplo, pelo poder do exemplo, pode fazer o certo, mesmo quando todos os outros estão fazendo errado. Então pense nisso nesse dia, coloque em prática isso, você verá os resultados. Se essa palavra edificou o teu coração diante do mundo, diante das trevas, eu quero pedir a você que deixe nos comentários aquilo que o Senhor falou contigo. Fale ali, eu quero conhecer aquilo que Deus está fazendo na tua vida através desses vídeos, em especial esse que estamos trazendo agora. Em nome de Jesus, que o Senhor te dê graça para receber e colocar em prática isso nesse dia.
Também, se você tem algum pedido de oração, eu me comprometo a estar orando. Deixa aqui nos comentários também e eu vou estar orando pela tua vida. Um dia abençoado em nome de Jesus. Um forte abraço. Shalom.